Olá, sou Felipe Maciel, responsável pelo início dos trabalhos da Mais no Nepal, e eu estou aqui hoje para te contar mais uma história dos heróis da Igreja Sofredora. Em 2015, o Nepal passou por dois grandes terremotos, em abril e maio de 2015, e a Mais começou um trabalho de pós-catástrofe naquele país para ajudar as igrejas, as comunidades que não só perderam seus templos, suas casas, mas também os seus meios de subsistência, a se reerguerem após o terremoto. E nesse contexto também de catástrofe natural, existia um pano de fundo de um momento conturbado na política. Desde 2008, quando a monarquia hindu caiu no país, o Nepal não tinha constituição. Em 2015, período em que a gente trabalhava lá, foi votada a primeira constituição da história do país. E nesse momento conturbado, a Índia, um país que tinha fortes influências econômicas no Nepal, um país de onde era importado praticamente qualquer artigo manufaturado, qualquer artigo de primeira necessidade, gás de cozinha, gasolina, combustível, remédios, tudo isso. Ela impôs bloqueios econômicos ao país, ao Nepal, para pressionar os políticos que estariam votando a Constituição a declarar que o Nepal seria um estado hindu, que a religião oficial do país seria o hinduísmo, para que a liberdade religiosa fosse suprimida naquele país. E então eles começaram, além desses bloqueios econômicos, a pressionar com algumas ondas de perseguição. Começaram a surgir pequenos casos de agressões, até mortes. Alguns ativistas políticos hindus panfletaram nas ruas, incentivando, digamos, os missionários a saírem do país, prometendo que caso os pastores locais fizessem pregação pública do Evangelho ou tivessem algumas conversões, eles seriam presos, punidos e, quem sabe, até mortos. E, nesse contexto, alguns pastores muito corajosos se levantaram para resistir à perseguição, para continuar o trabalho de expansão do Evangelho naquele país, que antes do terremoto tinha 1% dos cristãos e hoje já passa de 2%. Pode parecer pouco, mas a gente está falando de uma comunidade que dobrou em pouquíssimo tempo. E graças a Deus por esses pastores, por essas pessoas corajosas que se levantaram ali. Entre eles, eu poderia citar um homem que eu vou chamar aqui por segurança de Pastor C. Pastor C é um amigo que fizemos lá, um pastor que conhecemos quando chegamos. Basicamente, o histórico de sua vida é que ele pertencia à etnia Sherpa. Você já deve ter visto nos filmes alguns Sherpas, são pessoas que normalmente são conhecidas por guiar os turistas nos Himalaias, nas escaladas ao Everest. Eles têm uma tradição dessa etnia de trabalhar com isso. E a etnia Sherpa não tinha acesso nenhum a nenhuma parte da Bíblia traduzida para o seu dialeto, para a sua língua. O pastor C, desde que se converteu, e vale lembrar que ele foi o primeiro de sua família a se converter, é um cristão de primeira geração. Ele se dedicou a estudar, se preparou, fez seminário para traduzir e realizar o sonho dele de que seu povo tivesse acesso ao Novo Testamento na língua do coração deles. Talvez eu e você não tenhamos a dimensão do quanto isso é importante para um povo, porque temos a Bíblia traduzida em tantas versões, com tantos exemplares nas nossas casas, nas nossas igrejas, mas para um povo que nunca pôde ouvir Deus falando na sua língua, isso é muito importante. Pastor C, nesse contexto de perseguição, se levantou junto com alguns pastores para dar sequência no trabalho de cuidado com aqueles que sofreram com o terremoto, no trabalho de pastoreio dessas comunidades, de expansão do Evangelho. Muitas vezes viajando 12 horas de ônibus, mas caminhadas de 7, 8 horas subindo a montanha para chegar até onde essas comunidades viviam. Muitas vezes correndo risco de ser preso, morto, agredido, abrindo mão de estar com sua família, abrindo mão do seu conforto. E o pastor C é um homem que me inspira muito. E caminhar com ele mudou a forma como eu vejo o serviço cristão, o serviço ao Evangelho. Eu espero que a história dele e de tantos outros possa inspirar você no seu ministério, na sua cidade, onde Deus tem te plantado. Que nós possamos servir a Jesus assim como esses irmãos, mesmo em contextos de perseguição, de sofrimento, de risco e de sacrifício, que a gente faça a escolha de seguir os passos de Jesus. Que Deus te abençoe.